Paz do Senhor, meus irmãos, novamente aqui, né, no vídeo passado, no vídeo anterior, falamos sobre, né, autorresponsabilidade, né, se responsabilizar, saber que somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, e no dia de hoje, mais uma vez, entre muitas outras vezes que falei deste homem na palavra de Deus, em vídeos que fiz, né, iremos falar hoje sobre o posicionamento de Samar, o posicionamento, como eu me posicionar diante de uma situação, né, o que Samar fez, a importância do que Samar fez, e Deus ele vai falar contigo, né? Se você está passando por uma situação difícil e não sabe como se posicionar diante dessa situação, assista esse vídeo que Deus ele tem uma palavra para você. No dia de hoje, irei ler aqui novamente a Bíblia Viva, uma linguagem bem diferente, que diz assim, em 2 Samuel 23 e 11, é os soldados famosos de Davi. Samar era um soldado de Davi, um homem valente, né? Poderoso ali em guerra. Em seguida vinha Samar, filho de Agé, o Ararita. Isso aqui era a cidade onde ele morava, de onde ele vinha. Os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus. Porém, Samar ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Neste dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória, né? O que eu vou falar, alguma das palavras que eu vou falar está na Bíblia Almeida, porque quando eu estudei o assunto, estudei na Bíblia Almeida, mas estou aqui no sítio e a Bíblia que eu deixo aqui, quando eu venho para ler, é a tradução viva. Então, vou ler nessa tradução viva, mas o estudo das palavras, se você for acompanhar, acompanhe na Almeida, né? Que foi feito na Almeida. Então, irmãs, vemos aqui esse homem, o significado do nome Samar. O significado do nome dele quer dizer aquele que ouve, obediente, né? Primeiro, para ser uma pessoa posicionada é necessário obediência. Não se tem um posicionamento, uma firmeza sem obediência. Não adianta, você não vai conseguir se não estiver na vontade de Deus. Primeiro lugar é obediência. Dependência do Espírito Santo para primeiro vencer as tentações. Estou aqui ensinando como o Samar ele fez, mas para primeiro você fazer como o Samar, tem que ser obediente, tem que obedecer às ordenanças que o Senhor ele te deu. Você não vai conseguir se posicionar diante de uma situação, vencer uma situação sem ouvir a voz de Deus. É necessário ouvir primeiro a voz dele. Então, o significado do nome Samar, aquele que ouve, obediente, ouvido, alguém que escuta atentamente e obedece. Não só escutar, mas obedecer. Então, o nome de Samar já dizia tudo. E naquele tempo, os filisteus, eles mandavam ali, né? Porque eles comandavam ferro. O ferro naquele tempo era um metal muito precioso e os filisteus eles comandavam aquele metal. E as armas dos filisteus eram armas de ferro, eles comandavam. Então as outras nações ficavam mais, né, abaixo dos filisteus. Por quê? Porque não tinham ferro, não tinham, possuíam ferro. E o ferro, irmãos, ele era poderoso por quê? Faziam armas com eles. Então as armas das outras nações eram diferentes, né? E as armas dele eram de ferro, porque eles comandavam ferro. Então eles mandavam muito, os filisteus eram muito poderosos naquele tempo. Ele comandava um ferro. Você vai ver isso lá no livro de onde fala do machado. Por que a importância daquele machado? Porque o ferro era muito escasso, porque estava no domínio dos filisteus. Então ele dominava o povo. Se você ver lá no livro de Juízes, houve uma situação como esta, em que o povo pecou contra Deus, e Deus ele enviou, né, os filisteus, eles vinham. Não foi os filisteus naquela situação, foi na guerra de Gideão. Não vou nem procurar o versículo, mas citando aqui, em que eles vinham, o povo vinha. Quando o povo de Israel plantava, eles vinham, destruíam toda a plantação. Foi que Gideão estava malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas, eram os midianitas que faziam isso. Mas aqui está falando dos filisteus, mas é uma referência. E a gente vê aqui, irmãs, uma situação em que tinha um pedaço de terra. Então, por que o inimigo ele buscava tanto atacar a plantação? Porque era o que nutria o povo. Por que Satanás ele busca tanto quanto a tua vida espiritual muitas vezes, quanto o teu alimento espiritual? Muitas vezes Satanás, irmãs, ele tem se colocado, né, no teu caminho para que você não leia a palavra, para que você não busque, para que você não se concentre, porque o alimento espiritual ele te fortalece. Aqui na vida do povo era o alimento material, né? Muitas vezes Satanás tem investido na tua vida espiritual, na tua vida de oração. É tanta distração para que você não ore, tanta distração para que não leia a palavra, porque isso aí te fortalece. Ele sabe, irmãs. Satanás, ele sabe que sem oração e sem jejum e leitura da palavra você não vai vencer. Primeiro tem que estar debaixo da obediência. Para primeiro vencer as forças das trevas. Você não vence porque a força não é nossa. Por mais que eu estude, por mais que eu saiba de alguma coisa, você não vai vencer. O teu conhecimento não vai fazer você vencer o inferno. Porque coisas espirituais, o mundo espiritual, ele comanda o material. Fique você sabendo que o mundo espiritual comanda o material. Quando acontece alguma coisa no mundo material, já veio muito tempo do espiritual.
Então, a gente vê Samar, onde havia uma plantação de ervilha e os filisteus, eles estavam atacando. E todo o povo fugia com medo. O povo tinha medo dos filisteus porque eram poderosos, tinham armas poderosas, carros de ferro, carros poderosos, porque eles comandavam ferro. Mas Samar, ele se posicionou, ele tomou uma atitude e disse: eu não vou correr. Eu sou israelita, eu sirvo ao Deus que é dono do céu e da terra e eu não vou correr. Então, quando a palavra de Deus ela diz assim, olha, se pôs, Samar se pôs. Qual o significado dessa palavra, né? Se pôs, assim, no original em que foi escrito. Não vou citar a palavra, né, no hebraico, mas eu vou o significado da palavra. Colocar-se firme, estabelecer-se, tomar posição, permanecer em pé, firme, com coragem, decidiu resistir. Temos passagem semelhante ali em Êxodo 14 e 13, onde a Bíblia diz: fiquem quietos, parai, está quieto e vede a salvação do Senhor, quando Deus falou através de Moisés para o povo de Israel. Irmãs, então, se pôr é ficar firme com firmeza, é decidir não correr. Onde tem uma situação, você não entregar os pontos. Por exemplo, o Satanás está atingindo o teu casamento. Está aquela situação difícil, você quando deixa isso embora, deixa acabar, não vai acontecer. Eu não abro mão do meu casamento. Isso aí é um posicionamento, irmã, é se pôr no meio, se colocar no meio da situação, né? É estar firme, posicionado, isso aí é um posicionamento, uma atitude. Eu não vou perder o meu casamento. Eu não vou abrir mão do meu filho. Eu não vou abrir mão disso aqui. Eu não vou abrir mão disso aqui. Foi o que Samuel fez. Ele se pôs, ele se colocou, veio dele a decisão de se colocar naquela situação. Não é só ficar parado, né? Não vou ficar parado aqui. Mas assumir uma posição de resistência, resistir. Deus age através da nossa firmeza, estar firme. É Satanás começar, irmãs, né, a querer tomar o teu casamento, a vida dos teus filhos, entrar na tua vida financeira e você dizer: eu não abro mão. Vou lutar até o fim, eu não abro mão disso aqui. Isso aqui foi Deus que me deu e eu não abro mão. Então, se pôr é o sentido disso aí que Samuel fez. No meio. Qual o significado no meio? Se pôs, mas aonde? No meio. No meio da situação. No meio significa de frente. Em meio a. Se colocou bem no centro, onde a batalha seria inevitável. Porque ele se pôs, irmãs, mas ele podia se pôr no meio, de lado, onde ele podia correr qualquer coisa. Não, qualquer coisa eu corro. Se eu ver que não vai dar certo, eu corro. Não, ele se pôs no meio. A guerra seria inevitável ali no meio. Ele sabia que ali ele ia ter de lutar. Não tinha para onde correr, ia ter que resistir, lutar para vencer o inimigo. Ele não se pôs ali no meio, de lado, pra, qualquer coisa eu corro, não. Ele se pôs no meio, onde a guerra seria inevitável. Então é essa atitude que Deus quer de mim e quer de você. Como Samar, não corra, não abra, não entregue os pontos. Se coloque no meio, onde a guerra é inevitável, mas há vitória para aqueles que se posicionam diante de Deus. E defendeu aquele campo. Era uma coisa pequena para muitos, mas era o suprimento, quem sabe, para a família de Samar, quem sabe para o povo de Samar. Dependia daquela plantação de ervilhas, onde ali era uma coisa muito, um suprimento necessário para o povo. Onde o inimigo estava querendo tomar conta para enfraquecer o povo. Se tomasse conta daquele campo ali, enfraquecer o povo, porque não teria suprimento, não teria energia, não teria, né, como se alimentar e ficariam sem energia, frágeis diante do inimigo. Ele disse: não, aqui você não toca. Isso aqui é meu e você não vai tocar, Satanás. Você não vai tocar. Você pode até tentar, mas não vai tocar no que é meu. Não vai levar o que é meu. Ele se colocou no meio e defendeu. Então, qual é o sentido de defender? Livrar, resgatar. É aquilo que Satanás tem levado vocês. Quero de volta, restituição. Como a Sunamita, né? Onde ela foi clamar ao rei pelas suas terras. Ela poderia ter deixado para lá. Mas ela foi clamar pelaquilo que era dela. E houve resposta de Deus naquele momento para a vida da Sunamita. Proteger, arrancar das mãos dos inimigos. Defender, veja, arrancar da mão do inimigo. É aquilo que Satanás roubou de você. E você clamar e dizer: eu não saio do lugar. Eu quero de volta aquilo que é meu. Eu quero de volta aquilo que Deus ele me deu. E feriu, ele se colocou no meio, defendeu e feriu os inimigos, irmãos. Quer golpear, bater, derrotar, castigar o inimigo. Samar, ele agiu com firmeza. E o que é firmeza? O significado: estabilidade, solidez, algo que não se abala facilmente, constância, determinação. Eu não saio daqui. Ele, como se ele dissesse: eu não saio daqui enquanto eu não vencer. Eu não saio daqui enquanto não ver a vitória. Coragem para manter uma decisão.
Por exemplo, assim, uma parede firme, ela não cai tão facilmente. Se ela tiver frágil, você balançar, ela cai. Mas se ela estiver firme, ela não cai facilmente. Então, assim, tem que ser você, tem que ser o crente, tem que estar firme, posicionado, dizer assim, não saio daqui. E Satanás, ele não consegue te arrancar, porque se você estiver firme, ele não consegue te tirar, ele tem que ceder. A Bíblia diz, resistir ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, resistir, se ponha firme. E ele vai fugir. Agora, se você não se firmar, não se posicionar, quem vai fugir é você. Agora, se você se posicionar, se colocar ali naquele lugar, Satanás, ele tem que correr, irmãos, porque ele não resiste um crente posicionado na vontade de Deus, na obediência, como foi Samar. Então, significa também não mudar de opinião tão à toa. Uma pessoa firme é aquela que não muda de opinião por qualquer coisa. Não, eu decido lutar pelo meu lar. E vem alguém e diz, pra quê, menina? Esse marido não presta, não. Isso é mesmo, né? Deixa pra lá. Mudou de atitude. Por qualquer palavra que ouviu, não. Uma pessoa firme, ela não muda, não. Mas é meu. Foi Deus que me deu. Independente de qualquer coisa. Deus vai mudar a história. Deus vai fazer. Não sou eu que vou fazer, não. Mas você tem que se posicionar. Você tem que tomar atitude. Para que Deus faça, é necessário você mudar de atitude. Tomar uma atitude. Então, na Bíblia, ela significa permanecer de pé, inabalável na fé, sem desistir. Porque, irmãs, a gente se coloca no meio da guerra, mas vai ter embates. Vai ter momento que vai ser ferido. Mas você não pode desistir, tem que ter constância. Para que tenha vitória, é necessário ter constância, permanecer de pé, enfrentar. Confiança em Deus em meio às lutas, o que significa isso? Perseverança, quando as outras pessoas desistem. Não, mas fulano não conseguiu. Então, não olhe para fulano, não. Diga, eu vou conseguir, porque Deus está comigo, independente se fulano tenha desistido. E tem uns exemplos lá no livro de Isaías 7, 9, 1 Coríntios 15, 58, Salmos 112, 7, Josué 1, 9, Êxodo 14, 13. Irmãos, então que eu possa decidir como Samar, porque o céu responde à minha atitude, à tua atitude. Então se posicione, tome uma atitude de mudança e se coloque no meio da situação. Não corra por qualquer coisa, não abra mão daquilo que Deus te deu, não abra mão daquilo que é teu. E Deus, ele vai te dar a vitória. Fiquem na paz de Deus.